Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Matemática básica, expressões numéricas. Vocês já pararam para pensar em como as expressões numéricas estão presentes em nosso dia a dia? A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela é vista do quadril para cima, à frente de um fundo branco e usa blusa de manga longa preta e um lenço colorido envolto no pescoço. Enquanto o docente fala, surgem imagens de crianças, adolescentes e adultos que jogam em celulares, consoles e computadores. Vejam só um exemplo. O Felipe, que gosta de jogar videogame, joga um jogo que, quando ele inicia, ele tem 10 vidas. Ao passar para as fases seguintes, ele segue com as vidas que ele tinha na fase anterior. Na primeira fase, o Felipe perdeu 2 vidas. Na segunda fase, o Felipe perdeu mais 4. Quantas vidas tinha quando ele chegou na terceira fase? À direita da professora, surgem 2 operações na tela, com um ponto de interrogação ao final. 10 menos 2 menos 4 é igual a 10 menos 6, que é igual a 4. Ou 10 menos, abre parêntese, 2 mais 4, fecha parêntese, é igual a 10 menos 6, que resulta em 4? A seguir, sobre fundo branco, a animação de um retângulo com o título Expressões numéricas. Uma expressão numérica é uma combinação de números, operações e símbolos gráficos, que podem ser os parênteses, as chaves e os colchetes. Com certeza, você já viu uma expressão que envolve uma potência junto com uma raiz, com o parênteses e colchetes e também multiplicação e soma, como esse exemplo. À direita da professora, o exemplo 6 mais, abre parêntese, raiz quadrada de 2, fecha parêntese, elevado a 4 mais 2 vezes, abre colchete, 5 mais 3 elevado a 4, fecha colchete. E vem sempre aquela dúvida, o que eu tenho que resolver primeiro, Rúbia? Pois é, existe sim uma ordenação. Vamos começar com um exemplo simples, que não tem ainda símbolos gráficos. 3 mais 4 dividido por 2 menos 2 vezes 3 ao quadrado mais raiz de 25. Segundo a ordenação, primeiro temos que fazer a divisão e depois a operação de adição. Mas qual é a ordenação mesmo? A primeira coisa que a gente resolve é a raiz e a potência. Fundo branco com a informação. Primeiro, raiz e potência. E a operação 3 mais 4 dividido por 2 menos 2 vezes 3 elevado ao quadrado mais raiz de 25. Eu tenho 3 ao quadrado. Primeiro vou resolver essa potência, o resultado é 9. E depois é raiz de 25, que eu sei que é 5. O número 9 aparece abaixo de 3 elevado ao quadrado e o número 5 aparece abaixo da raiz de 25. Resolvemos raiz e potência. Agora é a vez das operações de adição, subtração, divisão e multiplicação. Temos 3 mais 4 dividido por 2, 2 vezes 9 mais 5. Na sequência, devemos resolver a multiplicação e divisão. Primeiro, o 4 dividido por 2 e também 2 vezes 9. E vou obter 3 mais 2 menos 18 mais 5. Ao lado direito da professora, as informações: adição, subtração, divisão, multiplicação. A operação 3 mais 4 dividido por 2 menos 2 vezes 9 mais 5. Segundo, multiplicação e divisão. 3 mais 2 menos 18 mais 5. Agora sim, chegou a hora da adição e da subtração. Então, vou ficar com 3 mais 2 menos 18 mais 5 e, por fim, o resultado é menos 8. À direita da docente, em letras pretas. Terceiro, adição e subtração. 3 mais 2 menos 18 mais 5, que é igual a menos 8. Mas e quando eu tenho símbolos gráficos? Bom, neste caso, por exemplo, aqui eu tenho colchete, chave, parênteses. Novo título, símbolos gráficos e a operação. 3, abre chave, 17 menos 3, abre colchete, 40 vezes, abre parêntese, 2, fecha parêntese, elevado a menos 3, mais 4, fecha colchete, fecha chave, menos 6. Durante a explicação, os parênteses ficam destacados em azul, os colchetes em verde e as chaves em vermelho. A
ordem vai ser primeiramente o parênteses. Só depois que eu resolvo o que está entre parênteses, eu vou ampliar e resolver o que está dentro do colchete. E por fim, o mais amplo de todos, que são as chaves. Então eu vou resolver nessa ordem. Primeiro parênteses, depois o colchete e por fim a chave. Então vamos lá. Na primeira expressão aqui eu tenho 3, abre chave, 17 menos 3. Note que eu não posso resolver esse 17 menos 3. Por quê? Porque o 3 está multiplicando um colchete. Lembra que primeiro eu tenho que fazer a multiplicação para depois fazer a operação de adição e subtração? E dentro desse colchete eu tenho 40 vezes 2 elevado a menos 3. Tem um parênteses para 2 elevado a menos 3. Depois soma 4 e fecha a chave, para então subtrair o 6. Bom, agora eu vou resolver o parêntese, eu vou ficar com 3 vezes, abro minha chave de novo. Não sei se você se lembra, quando a gente tem o menos 3 na potência, o menos faz com que a gente inverta o número. Se eu tenho 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. E o elevado ao cubo vai ser 8, então eu vou ficar com 1 sobre 8. Mais 4, fecho o colchete e fecho a minha chave, menos 6. A continuação da operação é 3, abre chave, 17 menos 3, abre colchete, 40 vezes 1 sobre 8, mais 4, fecha colchete, fecha chave, menos 6. Agora eu tenho 3 vezes chave, 17 menos 3, e agora eu posso obter o número a partir da solução do 40 vezes 1 oitavo. 40 vezes 1 oitavo vai ser 40 sobre o 8, porque 40 vezes 1 é 40. 40 sobre 8 deu 5. Na operação, um traço diagonal corta o número 40 e o denominador 8. Abaixo surge o número 5. Na sequência da resolução, 3 abre chave, 17 menos 3 abre colchete, 5 mais 4 fecha colchete, fecha chave, menos 6. Então, dentro do meu colchete, agora vai ficar 5 mais 4. Fecho a chave, menos 6. Agora está fácil sumir com esse colchete. Basta somar o 5 com o 4. Então, eu vou ficar com 3. Agora, na minha chave, tem 17 menos 3 vezes 9. Eu vou resolver essa chave. Dentro dela, eu tenho uma multiplicação e tenho 17 menos esse valor que eu vou obter após a multiplicação. Após a resolução do colchete, a operação fica 3, abre chave, 17 menos 3 vezes 9, fecha a chave, menos 6. Como a gente já sabe, primeiro eu faço 3 vezes 9, vou ficar com 17, menos 27 e na sequência, menos 6. Agora já sei que eu tenho 3 vezes o menos 10 e depois eu subtraindo 6, mantenho sempre a ordem. Primeiro eu faço a multiplicação, então 3 vezes menos 10 eu vou obter menos 30, depois menos 6 e isso vai dar menos 36. Nas linhas seguintes da operação, 3 abre chave, 17 menos 27 fecha chave, menos 6. 3 abre parêntese, menos 10 fecha parêntese, menos 6 que é igual a menos 30 menos 6 resultante em menos 36. O resultado é circulado em verde. A docente inicia um novo exemplo. Bom, mas e se eu tiver um polinômio com valor numérico para esse x? Então vamos por aqui que eu tenho um p de x igual a 8 vezes x elevado a menos 5, menos 4 vezes o x elevado a 3, menos 3x ao quadrado, menos 6. E agora eu vou trocar, vou substituir o x por menos 2. À direita da professora as informações. Substituímos x por menos 2. A operação com as substituições fica p, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, igual 8, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, elevado a menos 5, menos 4, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, elevado a 3, menos 3, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, elevado a menos 2, menos 6.
Quando eu troco, eu vou ficar com P de menos 2. Lembrando que a gente acabou de dizer que menos 2 elevado a menos 5, eu vou inverter o número e na sequência eu sigo com a potência. Então eu vou ficar com 8 vezes menos 1 sobre 32, menos 4 vezes menos 8 e menos 3 vezes 1/4. A mesma ideia, né? Como é ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Como é menos, vai ficar 1/4 menos 6. Quando eu faço a multiplicação, tenho 8 vezes menos 1 sobre 32 e, portanto, eu vou obter menos 8 sobre 32. E temos ainda menos 4 vezes menos 8 e menos 3 vezes 1/4. Mas menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, eu vou ter menos 3/4 menos 6. Eu posso simplificar 8 sobre 32. Na tela, a continuação da operação. P, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, igual 8, abre parêntese, menos 1 sobre 32, fecha parêntese, menos 4x, abre parêntese, menos 8, fecha parêntese, menos 3 vezes 1/4, menos 6. P, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, igual, menos 8 sobre 32, mais 32, menos 3 sobre 4, menos 6. Como é que eu simplifico? Eu divido tanto o numerador quanto o denominador da minha fração pelo mesmo número. Nesse caso, eu posso dividir tanto 8 como 32 pelo próprio 8. Então, 8 dividido por 8 vai dar 1. E 32 dividido por 8 vai dar 4. Então, eu vou ficar com menos 1/4. Coloquei junto aqui as duas frações. Então, menos 3/4, e aí eu já fiz a operação ali, 32 menos 6. Isso eu posso fazer porque todas as operações de adição e subtração. Lembrando que a ordem não importa entre elas. Eu já vou fazer 32 menos 6, que deu 26. Agora, quando eu junto menos 1/4, menos 3/4, lembrando lá da nossa aula que a gente revisou os conceitos de fração, e, portanto, as operações de fração, quando o denominador é o mesmo, eu mantenho o denominador e faço o quê? Somo os numeradores. Menos 1 com menos 3, eu vou ter menos 4 dividido por 4. E eu vou obter menos 1. Com o 26, eu vou ter como resposta final 25. Nas linhas seguintes da operação, P, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, igual menos 1 sobre 4, menos 3 sobre 4, mais, abre parêntese, 32 menos 6, fecha parêntese. P, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, igual menos 1 sobre 4, menos 3 sobre 4, mais 26. P, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, igual menos 1 mais 26, que é igual a 25. Bom, e aí eu fecho perguntando assim para vocês, ou melhor, penso que talvez vocês estejam se perguntando ou gostariam de me perguntar: tem certeza que a ordem importa? Eu convido você a testar essa ordenação. Eu vou colocar aqui a mesma sequência, 4 vezes 3 mais 8 dividido por 2 menos 5. Vou primeiro deixar dessa forma, sem nenhum símbolo gráfico. No segundo, eu vou colocar um parênteses na soma do 3 com o 8. No terceiro, eu vou colocar um parênteses antes do 4 e depois do 8. E aqui no quarto exemplo, eu vou colocar um parênteses entre o 8 e o 3 e também um parênteses entre o 2 ou menos 5. Na tela, os 4 exemplos da mesma operação. No primeiro, sem símbolos gráficos, 4 vezes 3 mais 8 dividido por 2 menos 5. No segundo exemplo, 4 vezes, abre parêntese, 3 mais 8, fecha parêntese, dividido por 2 menos 5. No terceiro exemplo, abre parêntese, 4 vezes 3 mais 8, fecha parêntese, dividido por 2 menos 5. E no quarto exemplo, 4 vezes, abre parêntese, 3 mais 8, fecha parêntese, dividido por, abre parêntese, 2 menos 5, fecha parêntese. Vejam só, nesse primeiro exemplo eu vou ter
Primeiro multiplicação e divisão. Se eu não tiver nenhum símbolo gráfico, a gente cai naquela ideia inicial mais simples, que é fazer primeiro multiplicação e divisão e só depois a adição e a subtração. E se eu tivesse raiz e potência? Seria primeiro raiz e potência antes de tudo. Como a gente não tem, vai ser a multiplicação e a divisão. 4 vezes 3, 12. 8 por 2 dá 4, menos 5. Daí terei o número 11. À direita da professora, a resolução do primeiro exemplo. 4 vezes 3 mais 8 dividido por 2 menos 5. 12 mais 4 menos 5, igual 11. Agora, quando eu tenho 4 vezes 3 mais 8, então 3 mais 8 é 11. Então, primeiro eu vou ter 4 vezes 11 dividido por 2 menos 5. Como a ordem aqui não importa entre a multiplicação e a divisão, vou seguir a ordem que está aqui. 4 vezes 11, que é 44, dividido por 2 menos 5. 44 por 2 eu tenho 22. Quando eu tiro 5, eu obtenho 17. Vejam que aqui eu já obtive um número diferente do primeiro número que eu encontrei. Na tela, o segundo exemplo e a resolução. 4 vezes, abre parêntese, 3 mais 8, fecha parêntese, dividido por 2 menos 5. 4 vezes 11 dividido por 2 menos 5. 44 dividido por 2 menos 5. 22 menos 5, que é igual a 17. Se eu olhar agora o exemplo 3, 4 vezes 3, 12. Agora eu vou somar o 8. Então, primeiro eu fiz a multiplicação que está dentro do parênteses, para depois eu somar o 8, que está também dentro do parênteses, dividido por 2 menos 5. Lembrando que eu não posso fazer esse 2 menos 5, porque primeiro eu tenho que fazer a divisão que envolve o 2, para depois eu tirar o 5. Então, 12 mais 8, que vai dar 20, e eu vou dividir 20 por 2, que vai dar 10, e então eu tiro o 5 e obtenho 5. A resolução do terceiro exemplo fica, abre parêntese, 4 vezes 3 mais 8, fecha parêntese, dividido por 2 menos 5. Abre parêntese, 12 mais 8, fecha parêntese, dividido por 2 menos 5. 20 dividido por 2 menos 5. 10 menos 5, que resulta em 5. Note que eu mudei a posição do símbolo gráfico e veja que de 2 para 3 eu só acrescentei o 4 dentro do meu parênteses. Parece pouca coisa, né? Mas eu já obtive no anterior 17 e nesse apenas 5. E no nosso último exemplo eu vou ter 4 vezes 3 mais 8. Mas o 8 que a gente já tinha até feito, então vai ficar 4 vezes 11, dividido por um parênteses. Então, eu vou resolver primeiro a subtração. Tenho 2 menos 5, que deu menos 3. E aí eu vou ter 44 dividido por menos 3. Como não tem como simplificar, eu indico como resposta o próprio menos 44 terços. À direita da professora, a resolução do último exemplo. 4 vezes, abre parêntese, 3 mais 8, fecha parêntese, dividido por, abre parêntese, 2 menos 5, fecha parêntese. 4 vezes 11 dividido por, abre parêntese, menos 3, fecha parêntese. 44 dividido por, abre parêntese, menos 3, fecha parêntese, que resulta em menos 44 sobre 3. Vejam que após a colocação dos símbolos gráficos em posições diferentes, eu obtive valores diferentes. Nenhum deles foi igual. Ou seja, eu posso obter números diferentes entre si de acordo com o lugar que eu coloco os símbolos gráficos. É muito importante seguir essa ordenação. Essa ordem importa, o símbolo gráfico importa e a posição que ele está também. Então é fundamental seguir esses passos para encontrar o valor correto
da nossa expressão. Antes de encerrar, eu vou dar um alerta para vocês, que tem a ver com a simplificação. Por exemplo, eu tenho 6 mais 4 sobre 2. E quero fazer uma simplificação para que eu possa fazer outras contas com números mais baixos, que sejam mais simples para resolver. Nova expressão. X é igual a 6 mais 4 sobre 2, que resulta em 7. Então, eu tenho uma tendência a vir aqui e simplificar. 6 dividido por 2 dá 3. E aí eu junto o 3 com o 4, que vai dar 7. Eu posso fazer isso? De jeito nenhum. Por favor. Um traço diagonal corta o número 6, que é substituído por 3. Outro traço corta o denominador 2, que vira 1. Abaixo da operação, em letras garrafais vermelhas, a palavra não, seguida de um ponto de exclamação. Vamos entender porque eu não posso fazer isso. O que quer dizer é que eu tenho 6 mais 4, tudo isso sobre 2, pois eu tenho o mesmo denominador. Lembra que a gente acabou de falar disso? Quando eu tenho o mesmo denominador, eu somo os numeradores. Então, se eu estou com uma soma nos numeradores, é porque eles têm o mesmo denominador. Eu posso aqui fazer a volta e separar 6 mais 4, tudo isso sobre 2. E 6 sobre 2 mais 4 sobre 2? Bom, e 6 sobre 2 dá 3. 4 sobre 2 dá 2. Desse modo, esse resultado vai dar do jeito que a gente já tinha feito antes. Que o que acontecia? Eu simplifiquei o 6 com 2 apenas, o 2 então sumiu do denominador do 4, então aí o que eu vejo de erro? Eu sumi com o denominador do 4. Por isso que eu não posso fazer isso, porque aquele 2, ele não era o denominador só do 6. Ele também era o denominador do 4. Quando eu corto ele, informalmente falando, eu estou sumindo com o denominador da fração 4/2. Por isso que eu não posso fazer isso. À direita da professora, a orientação vamos separar e a operação. X é igual a 6 mais 4, tudo sobre 2 é igual a 6 sobre 2 mais 4 sobre 2, que é igual a 3 mais 2, que resulta em 5. E quando eu vou simplificar, então? Quando é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso quando eu tenho uma multiplicação. É daí que provavelmente você se lembra que você fazia esse corte em cima, corte embaixo, certo? Vamos separar também para a gente poder enxergar. 6 sobre 2 vezes 4. Agora, olha só, eu não vou ter 6 sobre 2 vezes 4, que é a mesma coisa que 6 sobre 2 vezes 4 sobre 1. Eu poderia, se eu quisesse, escrever os dois na forma de fração. Agora sim, quando eu simplifico, eu só tenho 2, né? O 2, ele é o denominador de toda a multiplicação que está em cima. Quando eu corto, não tem problema. Eu vou cortar o 2, que era realmente o denominador da minha fração 6 sobre 2. Então, aí eu vou ter lá 6 sobre 2, que vai dar, quando eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, vai dar 3 em cima. 1 embaixo. Então, vai dar 3 vezes 4, que é 12. À direita da docente, a expressão 6 sobre 2 vezes 4. 6 sobre 2 vezes 4 sobre 1. 6 vezes 4, tudo sobre 2. Um traço corta o numerador 6, que vira 3, e o outro traço corta o denominador 2, que vira 1. 3 vezes 4 é igual a 12. Se eu não quisesse simplificar, eu faria 6 vezes 2 vezes 4, que dá 24, dividido por 2, e obteria também, obviamente, o mesmo valor 12. Agora que você está fera na resolução de expressões numéricas, podemos seguir para a próxima aula. Até lá! Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Teles, Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts, Roteiro Samara Oda, Revisão Keiko Trida, Consultoria Sidney Tobias, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Helena Santos.
Música